Olá, eu sou o Elton Naat, acadêmico do curso de Bacharelado em Administração Pública, e eu vou falar um pouco sobre a questão da democratização e diversificação dos atores, locos e métodos de análise. Nos anos de 1980, os anos de 1980 eles foram marcados pela democratização do país e pela crise do nacional desenvolvimentismo. O regime de políticas públicas ele sofreu uma alteração profunda com a criação, a partir da Constituição de 1988, de mecanismos de participação da sociedade civil na formulação, na implementação e no controle das políticas. Mas o contexto da crise fiscal e de endividamento externo produziu também a adoção pelo governo de políticas de ajuste. Mudanças se fizeram sentir na gestão pública e nas políticas públicas sob efeito, portanto, de dois movimentos: a democratização, orientada pela perspectiva de direitos, e a busca de eficiência na utilização de recursos públicos. Nesse contexto, as políticas públicas passaram a ocupar um lugar central na agenda governamental. Na segunda metade dos anos de 1980 e nos anos de 1990, ocorreu uma incipiente institucionalização do campo da política pública no Brasil, sob a liderança da ciência política. A contribuição da ciência política para esse campo no Brasil foi marcada, no entanto, por uma produção mais próxima da Policy Studies do que da Policy Analysis. Apesar da contribuição dessa disciplina com pesquisas que visam subsidiar políticas desenvolvidas de forma pioneira pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, não foram criados cursos independentes voltados à formação de análise de políticas públicas. A prática da análise de políticas continuava a se basear em profissionais egressos de diferentes campos disciplinares. Após a nova Constituição, a tendência de participação de novos atores na análise de políticas foi reforçada. A criação de novos canais de participação, como conselhos gestores de políticas públicas, orçamento participativo, conferências setoriais, audiências públicas, entre outros, contribuiu para a questão da diversificação do locus da análise de políticas. Essa passou a ser realizada também por um perfil diversificado de organizações fora do Estado, como organizações não governamentais, centros de estudos e associações empresariais. Atividades vinculadas a diversas organizações passaram a buscar competências técnicas e argumentativa para poder influenciar na questão das políticas públicas. Pode ser citado como exemplo o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, organização não governamental criada em 1989 em Brasília. A organização estrutura sua ação em 5 eixos: advocacy no Legislativo e Executivo, articulação política, comunicação política, produção de conhecimento por meio de estudos, análise de pesquisas e educação e formação. Sua ação inclui todas as atividades centrais e análises políticas, produção de conhecimento para subsidiar políticas e argumentação sobre apoio das alternativas que defende. Um segundo exemplo é o Instituto Sou da Paz. Ele foi criado em 1999 por estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A organização ela estrutura suas ações em torno dos seguintes eixos, que é a questão do diagnóstico dos problemas da violência, a formulação de alternativas e a argumentação, com o objetivo de influenciar a formulação e a implementação de políticas de combate à violência. Nós temos, pessoal, a questão da descentralização, que foi outro eixo das transformações das políticas públicas, especialmente das políticas sociais. A nova Constituição ela reconheceu o município como ente federativo e transferiu a ele atribuições e competências, aumentando também a transferência de recursos para esse nível de governo. Embora a atividade de análise requerida do nível local do governo, sobretudo no caso dos municípios, tende a se restringir à etapa de implementação. O conhecimento técnico-científico requerido transcende frequentemente a capacidade instalada localmente. Assim, os municípios precisam recorrer às consultorias
e o que reforçou a ampliação do locus da análise e dos setores envolvidos. Aliás, dos atores envolvidos, desculpa. Quanto à formação, destaca-se iniciativas pioneiras como a da Escola Nacional da Administração Pública, o ENAP, de formação de especialistas em políticas públicas, de gestão governamental, tudo voltado para a questão do governo federal e do nível estadual, e também tem a Fundação João Pinheiro, do governo de Minas Gerais, que criou um curso de graduação em administração pública, voltado também para a formação de especialistas em políticas públicas e gestão governamental. A partir do final da década de 1990, surgiram diversos outros programas de capacitação, com focos específicos, seja por iniciativa governamental, seja por iniciativa de organizações não governamentais ou até mesmo do setor privado. Surgiu também iniciativas mais abrangentes, acadêmicas, entre as quais se destacam novos cursos de graduação e pós-graduação com foco nas políticas públicas, em administração pública, em gestão de políticas públicas e até mesmo em gestão social. Os contornos dessa formação, eles não estão ainda claramente delineados, mas ao combinar formação profissional e formação acadêmica, o movimento do campo de públicas está ligado à criação de novos cursos, que deverá ter impacto sobre a atividade e análise de políticas no país. Essa formação claramente multidisciplinar tende a incluir uma formação em política pública voltada tanto à compreensão de processos de política pública quanto para a orientação para a prática. Com relação à metodologia utilizada na atividade de análise, não há um padrão único, mas o recurso de contribuição metodológica de várias disciplinas quantitativas e qualitativas, as quais desenvolvem alguns elementos fundamentais, como conhecimento científico, argumentação e negociação, são de crucial importância para a formação. No percurso desde a década de 1930 até o presente, também a audiência se diversificou. Ela não se restringiu mais à tomada de decisão, mas incluiu uma multidisciplinaridade na questão de recorrer a conhecimentos técnicos, seja para a elaboração de propostas que visam influenciar a formulação de políticas, seja para participar do processo de implementação de avaliação.